chazinho de canela com maçã, que diz que é bom para a garganta, né? Já está aliviando a garganta para o nosso andamento aqui da nossa aula. Ela disse que é melhor de gengibre, só que eu não encontrei, ó. Tem um que é de gengibre, laranja, cítrico com gengibre, que é muito bom também, mas eu não encontrei não, quando eu fui, quando eu comprei esse. Todos já ativa novamente, todo mundo já espareceu, tomou um cafezinho, tomou uma aguinha, foi no banheiro, já voltaram, todo mundo ok? Vamos lá? Marlene tá ok? Lédia? Ah, então vamos lá, vamos continuar, né? Nós paramos na 15ª questão. Isso aqui não era para estar aqui. Nós vamos aqui para a 16ª, né? 16ª fala de férias também, né? Fala de férias também. Fala das férias, acho que é 77, 78, 79, salvo me engano. Nós temos aí a Lei 349/2003 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais da administração direta e indireta do município de Lagoa da Canoa e suas alterações posteriores. Em seu artigo 79, estabelece os requisitos básicos para o pagamento das férias que para efeito desse estatuto, né? É o critério de pagamento, né? A gente sabe que nas férias a gente recebe um terço de férias, né? Aí ele está nos dizendo aqui, na letra A, que não é facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário. E isso é falso, né? O servidor, ele pode, desde que ele requeira antes acho que é 60 dias, salvo me engano, é 60 dias antes, 60 dias antes das férias, ele pode ir na administração. Se a administração tiver orçamento e a administração precisar do serviço daquele servidor, é convertido esse um terço em salário e você vende as férias. Da mesma forma que você faz na iniciativa privada. Da mesma forma que você na iniciativa privada você pode vender as férias para o seu patrão, na gestão pública também. Agora, isso depende de quê? Depende da necessidade do seu trabalho e depende do orçamento, né? Depende de orçamento. Você vende as férias e continua trabalhando normalmente. Aí, quando na letra A, quando ele fala não é facultado, aí já deixa a questão, a letra A, errada, né? É facultado sim, o servidor pode fazer, pode requerer isso, né? É, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu olhar. Esse um terço, um terço é 10 dias, 10 dias. Aí nós temos, na letra B, o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão não receberá indenização relativa ao período que tiver, de férias que tiver direito. Mais uma vez, esse não deixa a questão errada, né? O servidor que foi exonerado, mas ele trabalhou 3 meses, ele vai ter direito a 3/12 do período para receber a questão das férias. Ele vai receber proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou naquele ano, mas ele recebe, né? Se ele trabalhou o ano inteirinho e foi exonerado por algum motivo, ele vai receber as férias normalmente, né? A mesma coisa o 13º. O 13º também, mesmo sendo exonerado, ele vai receber proporcionalmente também o 13º também, né? Então, esse não aí deixa a letra B errada. Na letra C, no cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do vencimento do servidor. Não somente, né? Não é só o valor do, do vencimento, né? O valor com todas as gratificações. O diretor de escola que tem gratificação, né? Por cargo, por ocupar cargo de chefia e direção, né? O cálculo é em cima de todo o salário dele. Não é só do vencimento. O vencimento é só a parte fixa, né? Ele tem as gratificações, tem os quinquênios, né? E aí é calculado em cima do salário todo, não é só do vencimento do servidor, né? Então a letra C, ela diz que só é considerado
o vencimento, mas todas as gratificações entram também, que a gente viu lá a gente estudou a questão das férias. Aí na letra D, a indenização será calculada com base na remuneração do mês de pagamento. Essa letra D, não, não. Ele também está falando só com relação ao pagamento daquele mês em si, não, mas é calculada de acordo com todos os vencimentos, com tudo que o servidor tenha de direito, e não é o mês de pagamento, e sim o ano inteiro, né? É sempre calculada com o ano que você trabalhou. Todo o mês a mês vai sendo lá uma parte daquele do valor que você recebe vai ser destinado para as férias, né? Então não é só um mês em si, como ele está dizendo aqui. E na letra E, é facultado ao servidor converter um terço de férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 60 dias de antecedência, né? Que eu estava falando, acabei falando, né, na letra A, quando eu falei na letra A que é facultado, falei que era, tinha a lembrança que era 60 dias, estava a resposta embaixo, né? Nem estava lembrando que tinha colocado a resposta da letra. A letra E tem a resposta do erro da letra A, né? Mas a questão das férias é facultado sim ao servidor solicitar a conversão do valor do texto de férias, do valor que você recebe em abono, é você vender suas férias, né? Você vai trabalhar nas férias e vai receber por dobrado, né? Vamos dizer assim, que nem tapioca, você recebe dobrado por você vender as férias. Do mesmo jeito que você faz na iniciativa privada, você pode também requerer no serviço público, sim, sem problema nenhum. O que vai definir é se a administração precisa do seu trabalho naquele período, se ela pode abrir mão durante aqueles 30 dias que você tem direito às férias ou não, e se ela tem dinheiro orçado para comprar férias de alguns funcionários. Aí fica a critério da administração. Mas ficou claro, gente, essa questão das férias, essa pequena revisão dessas duas questões. A 17ª já é sobre as licenças, né, que a gente tem para afastamento, né, os afastamentos que a gente tem direito, né? Alguma dúvida sobre a questão das férias? Ou a gente segue? Pode falar, Valdinete, quer falar? Tá ruim o Tá som. ruim o som. Acho que vamos lá, vamos seguir. Não, ninguém se manifestou, vamos seguir. A Lei 349 dispõe sobre o regime jurídico da administração direta e indireta. Artigo 82 estabelece os tipos de licença que o servidor público municipal tem direito, entre outras, para efeito desse estatuto. Licença para tratamento de saúde própria, cônjuge, filho, pai, né, mãe, padrasto, madrasta, enteado de outros, né? Até segundo grau, você tem direito à licença para tratamento de saúde. Sua, do servidor própria, como também de parentes até segundo grau, né? É, licença por afastamento de cônjuge ou companheiro. Cônjuge é servidor público. Eu citei o exemplo na época. Eu coloquei para gravar, coloquei, né? Coloquei. Às vezes eu esqueço que fica aquela sensação de que você que falta alguma coisa, que esqueceu alguma coisa, mas eu coloquei. Estou vendo aqui, tá vermelhinho aqui gravando. Eu citei o exemplo quando essa questão do afastamento do cônjuge, o fato o exemplo, eu citei o Eudinho, que trabalha no Correio, que inclusive é meu primo. O Eudinho é servidor do Correio. A Ângela, esposa dele, é servidora do município, né? Servidora do Estado.
O Eudinho, vamos dizer que ele foi redistribuído e foi trabalhar numa outra cidade. A Ângela, ela pode pedir licença do município e o estado, ela pode, se for dentro de Alagoas, esse local de trabalho, ela pode pedir redistribuição dela também, ela ser lotada também numa escola onde o Eudinho vai trabalhar. Vamos colocar que o Eudinho fosse trabalhar em a cidade mais longe aqui, eu acho que é Mata Grande, né? Acho que é Mata Grande. É, a cidade mais distante aqui do sertão é Mata Grande, eu acho. Não, vamos pro outro lado ali. Colocar, vamos botar o Eudinho para trabalhar numa cidade bonita. Ele foi trabalhar em Maragogi. O Eudinho foi trabalhar em Maragogi. Aí, com isso, a Ângela, ela pediu licença do município aqui para acompanhar o cônjuge, né, o seu marido, e do estado ela pediu a redistribuição dela, ou seja, a transferência dela para ela trabalhar lá no Maragogi, no estado. O Eudinho, trabalhando em Maragogi, por uma questão de não separar a família, existe essa possibilidade da licença por afastamento de cônjuge ou companheiro. Aí a Ângela acompanharia o Eudinho, sem vencimento essa licença. Mas quando o Eudinho se aposentou e o Eudinho voltou para cá, a Ângela simplesmente voltava a ocupar o cargo público dela. Não tinha problema nenhum. Ela não ia perder o cargo público por conta dessa licença, né? E essa licença não tem tempo determinado. Não tem tempo, né? Quanto tempo durar é, essa transferência do marido, da esposa, o companheiro pode seguir e se afastar, sem perder, né, o concurso. Aí tem licença para tratar de interesses particulares, que é a famosa licença sem vencimento, né? E tem a licença também para mandato classista, que é a licença de representação. É aquelas pessoas que estão participando da direção do sindicato, direção de federação, de entidades de classe, é chamada licença para mandato classista. Nessa pequena revisão, qual é a alternativa correta dessa questão? Vamos lá, marcando aí no chat qual é a alternativa correta. Tem alguém aí? Ou eu estou falando sozinho e está aí essas 14, 13 pessoas que estão acompanhando, não estou acompanhando, que ninguém está dando um ok. Aí, Clasivaldo, Lucivânia, estão aí ainda ouvindo. Então, qual é a resposta? Qual é a resposta dessa questão? Tô tentando aqui compreender, Nando. Tô lendo aqui novamente. Pronto, isso muito bem. Milene marcou letra B, Jorge letra B, Edisvaldo também letra B. Letra B diz apenas para tratamento de saúde própria. 3, motivo de afastamento de cônjuge. E 5, para desempenho de mandato
o classista. Clédia também. Todo mundo letra B? A Marta, letra E. Vamos lá, vamos analisar. E, para tratamento de saúde própria, licença com vencimento. Até 2 anos, né? A gente viu isso. Acima de 2 anos, para tratamento próprio, não, eu confundi com tratamento de família, de pessoas da família. Para tratamento próprio é convencimento. É convencimento. Pode ser o tempo que for. Você, se o seu problema de saúde for muito grave e prolongue-se muito, você é colocado em benefício, né? Você fica em benefício, passando, voltando de 6 meses pela junta médica, passando pela junta médica. Então, licença para tratamento de saúde própria é convencimento. Para tratamento de saúde de pessoa da família, pai, mãe, filho, enteado, padrasto, madrasta, marido, esposa, para a pessoa da família, são 6 meses com vencimento, né? 180 dias com vencimento. Acima disso, aí é sem vencimento. Mas é possível, sim, licença para tratar de pessoa da família. Desde que você prove, por junta médica, o problema daquela pessoa e prove também a necessidade que tem da sua presença nesse tratamento. E não tem uma outra pessoa que possa, também assumir o tratamento e ajudar aquela pessoa da sua família. Mas se você for a única pessoa que cuida, que trata, que leva o paciente para o hospital ou para fazer tratamento, aí você também pode ficar afastado. Normalzinho. O que a 1 e a 2 certa já impossibilita a letra B, né? Já impossibilita a letra B. Mas tem que guardar a informação. Tratamento próprio, saúde, tratamento de pessoa da família, também você tem licença, você pode tirar licença. Afastamento de cônjuge, licença sim, você pode. Interesses particulares é a famosa licença sem vencimento. E é comum você pedir essa licença sem vencimento, o município lhe dando, você tem 2 anos para passar, né, para voltar ao trabalho, à atividade. Você não pode passar mais de 2 anos, mas você passa esses 2 anos sem receber. Então, também é possível. E mandato classista é sindicato, federação, né? Então, a nossa alternativa correta e foi a Marta, né? A Marta que acertou, a Marta acertou. A letra é, todas essas são possibilidade de licença. Todas as 5 são possibilidade de licença. Para tratamento de saúde sua, própria, do servidor, para tratamento de saúde de pessoa da família, para você acompanhar cônjuge ou companheiro em uma transferência que aquele servidor que o marido teve, também há a possibilidade de licença. Assuntos particulares também há licença. E mandato classista também há licença. A Mirlene levantou a mão. Pode falar, Mirlene. Eu só me atrapalhei porque eu achei que para interesses particulares não tinha licença. Mas tem. Para interesses particulares é a famosa que a gente chama de licença sem vencimento. Você pede o afastamento, o município lhe dá, aí você tem 2 anos que você não recebe salário para tratar dos seus assuntos. E depois você tem que retornar. Um exemplo de profissional que passou agora por um período de licença sem vencimento foi o professor Flávio. O professor Flávio, que é professor do quadro do nosso município de inglês, ele, enquanto estava estudando para psicanalista, ele se afastou do serviço, né? Por 2 anos, retornando agora. Exatamente agora ele retornou, né? Para o quadro de funcionário. Agora, para ele tirar mais uma vez outra licença de 2 anos, ele tem que trabalhar 2 anos seguidos para poder requerer uma outra licença. Você não pode renovar a licença sem vencimentos indefinidamente. Você tem o direito de se afastar, terminou os 2 anos, você tem que retornar
assumir o cargo, trabalhar mais 2 anos para poder requerer uma outra licença. Mas é possível sim, existe essa possibilidade de licença. Essas 5 alternativas aí são 5 licenças que é possível do servidor, de acordo com a lei do regime jurídico, tirar essas 5 modalidades de licença. Dúvida, gente? Vamos em frente ou querem mais alguma explicação sobre essas licenças? Essa questão 18, ela fala sobre os princípios fundamentais. E ela pergunta quem deve seguir, quem deve observar esses princípios. E tem 1, 2 e 3, né? Alguém pode dizer, mas não existe judiciário no município. Existe sim, gente, existe sim. O judiciário de Lagoa da Canoa é exercido pelos promotores e juízes da comarca de Feira Grande. O Poder Judiciário ele está presente em todos os municípios em si. Não existe comarca aqui, não existe fórum aqui no nosso município, mas nós fazemos parte da comarca de Feira Grande. Então, todo o Poder Judiciário, todas as causas, todos os problemas que têm que ser resolvidos pela Justiça no nosso município é resolvido no Fórum de Feira Grande, na comarca que é a nossa comarca de Feira Grande. Então, quem é que observa, quem é que vai observar os princípios constitucionais da administração pública, que são aqueles 5 princípiozinhos, LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e o E de eficiência, né, que a gente já viu. Todos os órgãos, tudo na administração pública, tudo que você pensar na administração pública tem que seguir, tem que observar estes princípios. Estes princípios. Aí você pode dizer, mas professor, tem setores e tem órgãos que não cumprem, tem algumas entidades, alguns órgãos públicos que não cumprem esses princípios. Eles estão na ilegalidade. Eles estão cometendo algum excesso, algum abuso de poder, alguma ilegalidade. Mas legalmente falando, todos os poderes, toda a administração, direta e indireta, tem que seguir os princípios da administração pública, que são os 5 princípios elencados na nossa Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por aí, só por esse resumo, a gente já sabe que os 3 itens aí estão corretos, né? Os 3, tudo aí tem que obedecer os princípios constitucionais. A administração direta e indireta tem que obedecer. Os poderes de Lagoa da Canoa, executivo, legislativo e judiciário, tem que obedecer. Em todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal e distrital, tem que obedecer. Tem que obedecer. Não tem para onde correr. Falou em serviço público, tem que seguir os princípios constitucionais. E aí nos dá a letra E como resposta, né? E a gente lembrar sempre, né? Falou nessa questão de quem deve obedecer aos princípios constitucionais da administração, que é do direito administrativo, né, que são aqueles 5 princípios que eu falei, todas as esferas, tudo. Foi um órgão, desde uma escolinha pequena a uma escola grande, desde um posto de atendimento pequeno a um hospital, tem que seguir os princípios da administração pública. Tudo. É aquilo que rege a Constituição, que rege a administração pública, é esses princípios, né? A gente tem que sempre pautar a administração nesses princípios. Dúvidas? Perguntas?
Aí, para a gente continuar nos princípios constitucionais, vamos analisar o estudo de caso. Eu vou ler o estudo de caso e vocês vão me dizer qual é o princípio que está sendo desrespeitado. Luana é servidora pública municipal, exerce o cargo de chefia em um órgão da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. Em 12/12/22, ela nomeou para atuar na assessoria de seu gabinete o seu marido João. A conduta de Luana desrespeita o princípio. Qual é o princípio que a conduta de Luana desrespeita? Legalidade, moralidade, pessoalidade, proporcionalidade ou eficiência? Qual que é a resposta, gente? A Marta tinha feito uma pergunta, né? Desculpa eu não ter visto, Marta. Para acompanhar o cônjuge não é remunerada, não. Quando você sai em licença para acompanhar o cônjuge, é sem remuneração. Maiara e Marta já responderam. Então, e realmente, gente, estão corretas. É a licença, o ato da Luana como chefia, como cargo de chefia, ela em nomear o esposo, ela está sendo pessoal, ela está tomando uma decisão que é diretamente pessoal na conduta, né? Então, ela está ferindo o preceito da impessoalidade. Aí alguém pode dizer, mas professor, não é ilegal, não? Não é o princípio da legalidade, não, não, gente. Não existe lei que impeça a nomeação de parentes até terceiro grau. O que existe é que foi um questionamento feito no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal fez uma súmula vinculante, que quando ele fala súmula vinculante, ela tem poder de lei e serve para todas as situações semelhantes, onde ele definiu que é proibido a contratação de pessoas, de parentes até segundo grau, com exceção dos chefes do executivo. E o chefe do executivo, ao nomear cargos de confiança, né, ele considerou que pode, prefeito, governador, presidente, pode nomear parentes. O que ele proibiu, o que essa súmula proíbe, é a contratação, mas não é por lei. Foi uma decisão tomada, foi uma súmula feita ou um questionamento feito por uma entidade, daquelas entidades que podem questionar o Supremo, né? Que é federação, sindicato, partido político, que pode, a Câmara de Deputados, qualquer Assembleia Legislativa pode também questionar o Supremo, né? E aí, desse questionamento sobre a questão do nepotismo, foi gerada essa súmula, que ela proíbe, no caso de cargos, a Luana é proibida por essa súmula, mas não é uma lei, não é um processo legislativo, por isso que não fere o preceito da legalidade, que é diferente, que para ser lei o Congresso teria que votar uma lei proibindo o nepotismo. Aí não precisava o Supremo atuar. Mas como o Congresso não fez a lei, o Supremo, ao responder um tensionamento de uma entidade, ele respondeu que é proibido para cargo de chefia, de direção, essa nomeação, mas que para prefeitos, governadores e presidente da República é permitido. É permitido essa nomeação de pessoas da família. Aí não fere o prefeito da legalidade por isso, né? Moralidade em si é imoral, mas não é, não tem nenhuma norma em si que possa ferir esse preceito em si. Proporcionalidade não, porque proporcionalidade é outra questão. Proporcionalidade é muito usado na questão das punições, né? No direito penal, processual penal, e eficiência muito menos, né? Então, a conduta da Luana, ela é impessoal.
E ela feriu o preceito da impessoalidade porque ela teve uma conduta olhando o lado pessoal dela, né? E aí não pode. Essa questão 20 é enorme. Devia ter diminuído a letra dela. Essa tá o quê? Tá 22. Deixa eu diminuir para ver se cabe numa folha só. Vou diminuir aqui para 15. Aí, olha assim vai. É, foi. Foi. Mexe. Tá aqui. É enorme desse jeito. Agora, acho que eu quero ainda que caiba isso aqui. Olha se cabe. A gente fizer aqui uma arrumação. É. Ah, droga. Foi embora as letras. Deixa eu abrir um outro arquivo para buscar essa informação. Não, abriu errado. É aqui. Aí, mas aqui, vamos fazer a arrumação aqui ao vivo. Ó. Em, nos shows ao vivo tem sempre os imprevistos. Ó. Mais um imprevisto, a gente aqui modificando a- os slides aqui na hora, que nem pastel. Ó. Lembrando aqui o pastel do Maninho aqui. Vamos lá, deixa eu excluir esse slide aqui. Fica só o 20, fica num slide só. Aí fica melhor da gente ler, né? Na questão 20 diz, dadas as afirmativas a respeito dos princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. No item 1, a administração pública, assim como os demais indivíduos no campo privado, encontra-se chungida. O que é que significa essa palavra? Deve ser amparada, coberta, mas vamos confirmar aqui. Significado. Significado jurídico, né? Deixa eu olhar. Significado jurídico. Circunscrito, amoldurado, limitado, né? Limitado. Limitado. Jungida significa limitado ao princípio da legalidade, extraído do inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Qual é o erro nessa questão? Quando ele iguala o princípio da legalidade da pessoa física, do cidadão comum, com o da administração pública. Ele está dizendo que a administração pública, assim como os demais indivíduos do campo privado, fazem tudo aquilo que querem, menos que tenha uma lei contrária, né? Não vai ser, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, né? E não é por aí. O cidadão, ele não é obrigado a fazer nada a não ser em virtude de lei, né? Que é
Você faz tudo aquilo que uma lei não proíbe, que não exista a proibição legal. Já a administração pública, ela faz tudo que a lei determina. É diferente, né? Então, esse item um aqui, a gente já sabe que está errado, né? Que ele quer igualar a administração pública com a pessoa privada, o cidadão comum, né? E não é. Aí o item 2 diz: o princípio da impessoalidade impõe à administração pública o dever de não fazer diferenciações entre os administrados que se encontram em idêntica situação jurídica, objetivando com isso a igualdade de tratamento e, portanto, manifestando-se a expressão de não protecionismo e de não perseguição, realizando no âmbito da administração pública o princípio da igualdade constitucional. Esse é o princípio da impessoalidade, você tratar todo mundo igual, né? Agora, observem, não fazer diferenciações entre os administrados que se encontram em idêntica situação jurídica. Os iguais, iguais, os diferentes, tratando de acordo com as suas diferenças, né? É o princípio da igualdade material e da igualdade é, chamada isonomia, da igualdade isonômica, né? É o que a gente chama de isonomia, né? E que está relacionado, sim, ao princípio da impessoalidade. Então, o item 2 é verdadeiro, né? O item 2 aqui em questão, ele está falando do princípio da impessoalidade mesmo. No item 3, no item 3 ele está dizendo, como corolário do princípio da publicidade, ele está falando da publicidade, vamos ver se realmente ele está falando da publicidade. A administração pública deve atuar de forma transparente, até aí correto, né? Permitindo o conhecimento público de suas atividades no exercício da função administrativa, ao tempo que veda o seu uso com inserção de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores. Então, aqui nós temos o princípio da publicidade, sim. É o princípio da publicidade. O que que a gente observa nos itens, né? A gente já sabe que um é errado. Observando a letra A, B, C e D, a gente já tem a resposta, né? 2 e 3, letra C é a nossa resposta. Você não precisa nem se preocupar com o quarto, porque você está vendo que não tem alternativa com 3 alternativas verdadeiras, né? Só tem duas alternativas. A única que tem mais de duas é a letra E, que são as 4. Só que na primeira a gente já viu que está errada, né? E no item 4 a gente vê qual é o erro dele. São princípios expressos na Constituição da República Federativa a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Só que não está expresso. É um princípio implícito, não é impresso. Não está lá na Constituição, né, que o interesse público está sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Não está, não consta na Constituição. Mas você nem precisava saber disso. Ao observar o erro da primeira e o acerto da segunda e da terceira, você já sabia qual era a nossa resposta. Você não ia errar essa questão por eliminação, né? Você já ia ver, mesmo que ficasse em dúvida, será que tá, será que não tá, mas não tem alternativa com as três, tá feito, tá respondida a questão, né? Dúvidas, gente, dúvidas, questionamentos? Vocês estão muito silenciosos hoje. Muito silenciosos mesmo. Vamos seguindo. Marinês, questão 21. Marinês, servidora pública efetiva municipal da Secretaria Municipal de Educação do município de Lagoa da Canoa. Foi eleita para exercer mandato de diretora sindical do sindicato que representa a sua categoria.
A referida servidora tem o direito à licença para o exercício do mandato classista, conforme as alternativas abaixo, qual é a resposta correta que dá o direito a Marinês ser representante sindical. Vamos aí, analisem aí a questão e me respondam. Qual é a que está correta? Está com dúvida, Marta? Marcaria a letra E. Também acha que é E. Mirlene também concorda com a E. Estão certas, vocês estão certas. Vocês estão certas. A licença de mandato classista, ela é com remuneração, e pode ser, você pode ser reeleito por uma única vez. Exatamente o que determina o que está dizendo a letra E. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. Né? O que a gente tem de erro na letra A? Ela não pode ser interrompida. Ela não pode ser interrompida por interesse do serviço, por interesse do chefe, não. Não. Ela pode ser interrompida se aquele servidor desistiu da carreira de sindicalista e simplesmente quer voltar ao trabalho, aí pode ser interrompida nesse sentido, mas não por interesse do serviço ou por interesse do chefe. Né? Isso não existe. É apenas um mandato, não. É um mandato podendo ser prorrogado por mais um, né? Porque em caso de reeleição. E é sem remuneração, não. É com remuneração. É com remuneração. O pessoal que é afastado a serviço do sindicato, ele recebe do município. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição sem limite. Não, não é só por uma vez. Uma única vez a reeleição, no caso de licença classista, é uma única vez. A nossa resposta é a letra E mesmo, né? Vocês têm que guardar isso, essas informações. É com remuneração, licença classista, pode ser reconduzido uma única vez, em caso de reeleição, uma única vez em caso de reeleição. Não pode ser interrompida por questão de chefe, serviço, prefeito, secretário, não pode ser interrompida por uma questão da administração pública querer. Não. Agora, há possibilidade de ser interrompida se o funcionário querer? Sim, sim. Se o funcionário saiu, renunciou, e mandato classista é eleição, né? O sindicato, todos os servidores votam para escolher seus diretores. Aí você renunciou. E aí você volta para o trabalho. Você é, interrompeu o mandato classista, mas foi uma opção sua, uma escolha sua. Não foi o seu chefe, não foi a administração que precisa do seu serviço, não é, isso aí não vai, não é por aí. E não é sem limite. Não tem limite. Vou me aposentar sendo sindicalista. Não, não. É uma única vez a reeleição. Agora, passou a reeleição,
passou um mandato você trabalhando e você voltou a ser candidato na eleição seguinte e ganhou, aí é uma outra história, é a mesma coisa de prefeito, né? Prefeito pode ser reeleito uma única vez, né? Mas terminou o mandato, o mandato do sucessor, o prefeito pode voltar a ser candidato, e se ganhar, vai assumir novamente. É, um exemplo aí, nós estamos vivenciando o terceiro mandato do presidente Lula. Então, o presidente Lula já foi presidente de 2002, né? 2006 foi reeleito até 2010, não é isso? Então, passou quanto tempo de 2010 para cá? Ele voltou a ser candidato, agora foi eleito, é o atual presidente, né? Está no terceiro mandato. Mesma coisa se aplica ao sindicalista, ao mandato classista. Passa os dois mandatos, concluiu os dois mandatos. Tem um outro sindicalista classista, que é indicado que é o que vai ocupar o mandato. Ele se afasta, aí ele passou o mandato daquele outro sindicalista e volta a ser candidato e ganha, ele se afasta novamente, né? Compreendido, gente, essa questão do mandato classista, da licença? Então vamos em frente. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, afastasse do cargo em virtude de, é certo. Tem uma exceção aí que a pessoa tem direito à licença, a licença-prêmio, né? Que hoje não é mais chamada licença-prêmio, né? Ela é licença formação, né? Você tem direito a se afastar para fazer uma formação. Olha aí. Na letra A fala: licença por motivo de doença de pessoa na família, sem remuneração. Doença de pessoa na família sem remuneração é acima de 180 dias, né? E quando você está sem remuneração, você também não tem direito à promoção, né? Ponto. Licença para tratamento de interesses particulares é aquela que você exerce, é, a licença sem vencimento, né? Você está afastado do serviço, também você não tem direito à promoção. Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, também você não vai ter direito à promoção, né? Licença para afastamento ou acompanhar cônjuge, você também não tem direito a promoção nenhuma e aí muito menos a licença-prêmio, né? E, ao último, o servidor que mantiver assiduidade, presença frequente durante o período de 5 anos de pleno exercício. Aí esse tem o direito, né? 5 anos em pleno exercício, sendo frequente e assíduo, ele tem o direito a ter essa licença formação, né? Que ele, provando que está matriculado em um curso de qualificação profissional, ele pode se afastar durante 3 meses para desenvolver e estudar em si, com remuneração. Essa licença é com remuneração. Se não fica, você tem que estar vinculado à formação, à qualificação. Você tem que provar que está matriculado, que está apto para cursar aquela qualificação, e aí você se afasta com remuneração durante os 3 meses e tem que, depois que concluir o curso, você tem que trazer o certificado para constar na sua ficha funcional, aquele certificado daquela qualificação que você fez. Não é uma coisa solta, não é uma coisa. Por isso que a gente não vê as pessoas usando essa licença. E não é só, eu vou me afastar 3 meses, não. Não. Você vai estudar durante os 3 meses e tem que comprovar essa matrícula e ao final tem que estar o diploma, o certificado tem que estar junto da sua ficha funcional, né? Então, o único item a única letra que nos dá a certeza de que a licença prêmio, a licença formação é apta, é a letra E. Os demais, você não tem direito a essa licença, porque você está afastado do serviço, né? Se está afastado do serviço, você não vai ser,
não vai ter benefício, né? Essa também fala de licença, mas essa licença agora, 23, ela está falando da licença quando você exerce um mandato eletivo. Mandato eletivo na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal, né? Municipal, vereador, prefeito; estadual, deputado estadual, governador, né? Federal, deputado federal, senador ou presidente. Então, esses os cargos eletivos que você pode concorrer, né? Que você ganhando a eleição, você vai exercer esses cargos. Aí o que que ele está querendo? Ele tem 5 itens e está perguntando qual é verdadeiro ou qual é o falso, né? Qual é o verdadeiro e qual é o falso. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Aí vamos lá, o item 1 diz: tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Estadual, deputado ou governador. Federal, deputado, senador ou presidente. Distrital, deputado, distrital ou senador, né? E no caso do Distrito Federal, que é Brasília, não há eleição municipal lá, há eleição para governador. E os deputados distritais, não existe o município de Brasília. Existe o Distrito Federal, que é Brasília, que é considerado um estado, né? Aí por isso que só muda que é deputado distrital, né? Não é o nome de deputado estadual, é distrital. Mas ele tem a mesma força do deputado estadual. E tem também deputados federais também lá em Brasília também, na cidade, né? No Distrito Federal tem também que vão para a Câmara, o Congresso também representar os interesses do Distrito Federal. Aí essas três situações, você se afasta do cargo. Você não pode continuar servidor e ser deputado, né? Até por uma situação de que você vai se ausentar, né? Você não vai poder permanecer na sua cidade, né? Um servidor de Lagoa da Canoa que for eleito deputado, ele vai ter que ir morar em Maceió, né? Ele vai ter que trabalhar em Maceió. Então, você não vai ter como estar aqui servidor e lá, né? E lembrando sempre desse detalhe que é importante a gente lembrar, não está especificado aí, mas nesse caso, você opta pela remuneração. Você não vai ficar recebendo pelos dois. Você opta, aquele que você escolher a remuneração, você vai receber aquela remuneração escolhida, né? Aí, no item 1, a gente já sabe que é verdadeiro, né? Já sabe que é verdadeiro. Aí o item 2 diz: investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E também, gente, só recapitulando, né? A gente viu quando o mandato é de prefeito, você não pode conciliar ser prefeito e ser servidor. Não pode, você vai ter que se afastar. E você opta pela remuneração. Até brinquei que o Clesvaldo será prefeito um dia e irá optar pela remuneração de professor, né? Você lembra, Clesvaldo, dessa brincadeira? Exatamente para a gente fixar. Quando se fala de prefeito, o prefeito exerce o mandato, se afasta do cargo. Não pode acumular o cargo de servidor e o cargo de prefeito. E opta, escolhe qual remuneração vai receber durante o mandato, né? Então, a 2 também é verdadeira, o que nos deixa aí só com 2 letras, né? A e D. A e D, que fica as duas questões aí, A e D. Aí, investido no mandato de vereador, o mandato de vereador também você você pode se afastar ou não. Aí depende de compatibilidade de horário. Se você tiver compatibilidade de horário, no nosso caso aqui, cidade pequena acontece muito isso, né? Cidade grande, não. Cidade como Maceió já é mais difícil acontecer, mas aqui, Arapiraca também é complicado acontecer.
mas no caso de cidade pequena, que é a sessão da Câmara, é um, é um dia na semana, e as sessões das comissões, eles têm uma organização própria, geralmente é um dia, às vezes nem toda semana tem reunião de comissão, é uma vez no mês ou a cada 2 semanas, né, varia. Então, em cidade pequena há conciliação, pode ter a conciliação. Você investido no mandato de vereador também é aplicado essas regras, sim. Aí vem no item 4 com a complementação do item 3, né? Mas o item 3 ele não está errado, porque ele não está dizendo que você não pode, né? O que é que ele está dizendo aqui na pergunta? O servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Investido no mandato de vereador, eu já entendi aqui o porquê. Na realidade, não eram 4 itens. Na hora de transcrever, eu transcrevi errado aqui os 2 pontos. Ele está colocando aqui a regra. Ele está colocando aqui a regra. Isso aqui não existiria, né? Aqui seria só um tracinho. Vocês estão compreendendo aí o porquê investido no mandato de vereador, aí vem a regra, né? Então não são 5. Entendi. Aqui, ó. Isso aqui, ó, também é regra. Também é regra. Na realidade, essa questão foi mal elaborada. Eu elaborei errado. Na hora de elaborar, eu botei 4, 5, só que só são 3 alternativas aí. Sendo que o 4 e o 5 são as regras quando é o mandato de vereador. Entendeu? Então, essa questão aqui são 3 itens e a resposta em si era essa aqui. Era só, as 3 são verdadeiras. Não tem 5 itens. Foi falha minha aí. Na hora de elaborar, eu acho que o sono já estava batendo e acabei que eu cometi este erro. E aqui teria que mudar. Aqui teria que ser para não ficar igual, né? Não pode ser igual. Seriam 3 itens. E olha o que ele está dizendo. Investido no mandato de vereador, aí tem as 2 situações. Havendo compatibilidade de horário, receberá as vantagens do cargo e da remuneração do cargo eletivo, sem prejuízo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. A mesma situação do prefeito é a situação do vereador quando não há compatibilidade de horário. Ele, ele opta pela remuneração e se afasta do cargo, do cargo público. No cargo efetivo, ele se afasta, exerce o mandato e opta a remuneração, né? Está com prejuízo aí. Onde é que está com prejuízo? Entendi, 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 entendi. Então eu me atrapalhei mesmo, viu? Me atrapalhei mesmo aqui. E essa questão eu elaborei errado. Porque aqui tem um erro, né? Aqui tem um erro. Aqui tem um erro. Não é com prejuízo na remuneração, é sem prejuízo. É sem prejuízo. Agora deu confusão, deu tilt aqui no tic-tac. O tic-tac agora tá batendo. Deixa eu voltar aqui para ver. Vou voltar tudo para a gente ver aqui uma coisa. Como está configurado aqui. Vamos ler assim novamente. Eu vou olhar porque o raciocínio, acho que o sono, hoje o dia foi corrido hoje. Aí o sono chega às 9h30, o sono já está batendo aqui nas portas. Investido no mandato de vereador, aí o item 4. Havendo compatibilidade de horário, receberá as vantagens de seu cargo com sempre, isso aqui deixa errado, essa alternativa aqui, com, com o prejuízo, não, é sem prejuízo. Você recebe os 2 salários. O salário do cargo efetivo, que você continua trabalhando, e recebe o salário de vereador. Então, esse item 4 está errado. Está errado o item 4. Nos dá aqui a letra D como resposta mesmo.
O sono pegou mesmo. Aí no item 5 diz: não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo facultado a optar pela sua remuneração, que está correto, né? O item 1, 2 e 3 são corretos, o 4 é errado e o 5 é correto. A letra D mesmo a resposta. Desculpa aí que o tic-teco aqui agora bateu e bateram cabeça os bichinhos. Mas ficou claro, gente. Olha, esfera estadual, federal e distrital se afasta. Se afasta. Qualquer que seja o cargo. Se afasta e vai optar pela remuneração. Prefeito se afasta também e opta pela remuneração. Vereador, ele se afasta se não for compatível, se não tiver compatibilidade de horário, e opta pela remuneração. Ou, se tiver compatibilidade, ele assume os dois, continua trabalhando no cargo efetivo e exerce o mandato, recebendo os dois salários, né, sem prejuízo na remuneração. Ficou claro, gente, essa questão do mandato eletivo e o afastamento, né? Vamos lá, vamos ver se vamos responder mais duas para a gente fechar. Vamos responder 25, 26. 24, 25, ó. Tá vendo que o tic-tac já tá querendo dormir, já. Eu já acordei 5 horas e não parei até agora. Já fui, eu não sei se algum de vocês estavam trabalhando, que eu fui a 4 escolas hoje como conselho da alimentação escolar hoje. Fui na escola Murilo Rocha era em Olho d'Água, viu, gente? Murilo Rocha em Olho d'Água. Dom Pedro II é Lagoa Queimada. José Rocha. José Rocha é Lagoa do Mato. Deputado José Marques. É José Marques ou é Marques da Silva? Acho que é deputado Marques da Silva. Ou é José Marques da Silva? Marques da Silva é no Alexandre. E no Riacho Fundo é Ulisses Lopes. Fui nessas 4 escolas hoje. Cinco escolas hoje de manhã. Junto com o pessoal da secretaria e o pessoal da alimentação escolar. Passei nas escolas olhando como é que estava o lanche, a merenda. Aí da tarde fui trabalhar, pronto, aí você já viu, né? Hoje nem aquele cochilinho básico de meu dia eu consegui dar. Aquele cochilinho estou devendo. Por isso que o Tic-Tac já está cansado aqui agora. Mas vamos continuar. O afastamento de servidor para servir a organismo internacional de que o Brasil participe ou com qual coopere, dar-se-á com perca total da remuneração. Certo ou errado? Quando o servidor pode ser afastado para servir a uma entidade, a um organismo internacional? Pode. Que o Brasil esteja participando ou que o Brasil coopere? Pode, sim. O Brasil pode, o município pode ceder aquele profissional para servir, por exemplo, a uma Cruz Vermelha, a um Médicos Sem Fronteira, que são entidades internacionais. Tem Unicef, tem a ONU, né? É, o Brasil pode fazer essa sessão? Pode. Agora, a dúvida é com ou sem remuneração? Você está indo prestar um serviço a uma instituição, a uma entidade que presta um serviço no mundo. Aí, qual é a gente analisando a lógica, se o servidor está sendo cedido pelo município, pelo estado, pelo governo federal, a um organismo internacional de que há uma cooperação, logicamente é com remuneração. E o nosso regime jurídico diz que, no caso desse tipo de cessão para órgãos internacionais que o Brasil faça parte,
É com remuneração, sim. É com remuneração. Não tem essa de ser sem remuneração, né? Como é que o Brasil vai mandar alguém para lá e dizer, não, eu vou mandar, agora você pague? É, ficava até feio, né? É com remuneração. Esse tipo de afastamento é possível, é, e é com remuneração. Tá? Enquanto você está atuando lá, você está recebendo também, recebendo pelo município, no caso, que cedeu, ou pelo Estado, ou pelo governo federal, né? E a última, não sei se pode ser até que tenha repetido, né? Mas eu acho que não. Vamos lá, de acordo com o artigo 38, o regime jurídico do município de Lagoa da Canoa que será aplicado como penalidade, é aplicado como penalidade ao servidor nos casos previstos nesta lei, né? No caso, como penalidade nos casos previstos nessa lei. Será que eu esqueci de colocar as alternativas corretas? Deixa. Porque tá tão estranho que é caso de provimento, né? Provimento, não tem penalidade. Será que tá faltando alguma coisa? Deixa eu olhar aqui uma coisa. É isso mesmo, gente. Na hora de fazer essa questão, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que faltou alguma coisa aqui. Tá estranho isso aí. Penalidade? Qual é a penalidade que ele está falando de redistribuição, substituição, remoção, distribuição? Não tem penalidade nenhuma. Essa questão vai ser anulada, porque não faz sentido falar em penalidade e falar em redistribuição, substituição. Qual é a penalidade que tem aí? Eu acho que faltou alguma coisa e na hora de elaborar, eu devo ter, na hora de copiar e colar e adaptar a questão, eu ter esquecido alguma informação dessa questão 25. Deixa eu ver como é que eu vou descobrir. Vamos olhar o artigo 38. Vamos abrir a lei e vamos olhar o artigo 38. Que aí a gente. Deixa eu mudar aqui a apresentação para a lei. Para a gente ver se a gente identifica o que foi que eu esqueci aqui no artigo 38. Qual foi a informação? Então, todo mundo já abriu, não foi aí? Vocês estão visualizando a lei? Lei 349, né? Regime jurídico. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui para ficar maior. Ficou maior, né? Vamos olhar. Artigo 38, né? A questão fala. Artigo 38. 34, 35, 37 e 38. Não tem nada de punição. Punição é 37, né, gente? Eu fiz. A punição vem aqui, ó. A exoneração, aí vem aqui falando sobre. Não, nem punição tem aqui. Eu que confundi. Essa 25 não tem não, lógica, não. E remoção e redistribuição não é punição, né? Não é punição. Não é punição. Não é questão de punição. Substituição, não tem nada de punição. Essa questão está mal elaborada. Essa, essa aqui, vamos ver como é que a gente faz aqui. Ela fica anulada. Vamos fazer a 26. 25, vocês ganharam a pontuação da 25. Deixa eu voltar na outra apresentação. Vamos lá, para a gente encerrar com a 26. É, a gente encerrar com a 26. A 25
morreu. A 25 não vale. Eu vou excluir a 25 e agora a 26 se tornou a 25. Resolveu o problema. Vamos lá. Em relação ao princípio da continuidade dos serviços públicos e sua relação com o direito de greve, assinala a alternativa. Na letra A, o direito de greve é absolutamente vedado nos serviços públicos, ou seja, o serviço público não pode fazer greve. É o que está dizendo na letra A. Letra B, o direito de greve nos serviços públicos segue as mesmas regras de greve dos militares. Para começo de conversa, militar não pode ter greve. Militar não pode ter greve. Polícia Militar, ela não pode ter greve. Quando há protesto, a Polícia Militar, eles fazem o aquartelamento, eles ficam nos quartéis, eles não saem para a rua, mas eles não podem fazer greve. Polícia Militar não pode fazer greve. Então, letra B, essa é o cúmulo do cúmulo. Letra A também é o cúmulo, quer dizer que você não pode fazer greve de maneira nenhuma, pode ser explorado e ficar calado, quietinho, né? Não existe isso, né? A e B a gente já condena. Aí a letra C, o direito de greve sofre restrições quando relacionado à prestação de serviços. Letra C já soa de maneira mais suave. Vamos deixar a letra C aqui em observação e vamos observar a letra D e a letra E. Na letra D, o direito de greve nos serviços públicos segue precisamente as mesmas regras dos serviços privados. E também a letra D e a letra C são as mais sensatas. Mas vamos olhar a outra. O direito de greve é restrito aos servidores dos serviços essenciais, ou seja, só os serviços essenciais podem fazer greve, né? Isso aqui deixa errado a questão. Isso aqui deixa errado a questão. Isso aqui, greve de militares, deixa errado a questão. Agora, fica entre C e D para a gente resolver. O que a gente observa? O que a gente observa em si? Na letra C, o direito de greve sofre restrições quando relacionado à prestação de serviço. Então, quer dizer que quem presta serviço não pode fazer greve. Aí já a gente, quando interpreta o português, ele está dizendo que quem presta serviço não pode fazer greve. Então, o professor não pode fazer greve. E o pessoal da saúde não pode fazer greve. O pessoal do Detran não pode fazer greve. Tá entendendo? É isso que ele está dizendo, né? Quem presta serviço, todo serviço que presta serviço, todo serviço público que tenha serviço, atendimento ao público, não vai poder fazer greve, né? E isso não é verdade. Então, o erro está aqui, essa restrição à prestação de serviço, está errado aqui, e a resposta correta é a letra D em si. O direito de greve nos serviços públicos segue as mesmas regras do serviço privado, que é aquela historinha de avisar, comunicar com 72 horas, deixar o contingente de 30% de pessoas trabalhando naquele setor para não paralisar o serviço, né? É a mesma regrinha do serviço público. Até se ter uma legislação que oriente e regulamente, que a gente não tem no Brasil uma regulação ainda com relação à greve, ao direito de greve do serviço público, a gente segue os parâmetros do serviço privado, que também foi uma determinação através de súmula do STF. Com isso, gente, a gente encerra a noite de hoje. Acredito que amanhã não teremos aula. Na sexta foi decretado ponto facultativo, né? O pessoal que trabalha no município foi decretado ponto facultativo na sexta. Isso. Nós também não teremos aulas na sexta. Retornamos na segunda. Na segunda-feira a gente retorna. Aproveitem esses feriados para estudarem, para botar o assunto em dia, né? Quem está com o assunto atrasado. Daqui a pouquinho eu pretendo já colocar essas duas aulas. Vou deixar o computador ligado, só vou dormir
depois colocar essas aulas na sala, viu? Boa noite, obrigado pela participação. Até a próxima semana. A próxima semana a gente retorna